Bom dia, que bela quarta-feira. Bem, iniciando com a nossa aula de português, tá? Pegue o livro de vocês e abra na página 166. Eu gosto de aprender mais. Bem, hoje eu estou trazendo aqui para vocês, a gente vai entender um pouco sobre a pirâmide alimentar, mas eu quero que vocês reflitam sobre a possibilidade de ter uma vida saudável. Não só a alimentação, mas uma série de atitudes recomendáveis entre alimentar-se bem e equilibradamente realizar atividades físicas, tá? Então, o nosso texto de hoje, vamos conhecer os alimentos para ter uma alimentação equilibrada. Também é uma prática saudável. Leia o texto a seguir e observe a pirâmide alimentar. Certo, meus amores? Vamos iniciar. Me acompanhe a leitura silenciosamente. Na base da pirâmide encontramos alimentos ricos em carboidratos, como massas, pães, cereais e arroz. Por estarem no maior grupo, devem ser consumidos em maiores quantidades durante o dia. Em seguida, encontramos o grupo das frutas, verduras e legumes, que fornecem vitaminas, minerais e fibras para o nosso corpo. No terceiro nível da pirâmide estão os alimentos de fontes de proteína e minerais, como carnes, leguminosas, leite e derivados. No topo da pirâmide estão representados os alimentos que devem ser consumidos com moderação, pois, além de calóricos, podem levar à obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes e outras enfermidades. Nesse grupo estão os doces, açúcares, óleos e gorduras. Princípios de uma boa alimentação em só nutrição. Virtuosos tecnologia da informação disponível, tá? Acesso em 5 de junho de 2018. Certo, meus amores? Bem, vocês vão pegar o livro de vocês, fazer a leitura minuciosa. Fazer a leitura minuciosa, silenciosamente. Pode ler em voz alta, tá? Pode ler em voz alta, sim, certo? Mas o ideal é praticar a leitura e depois reservar um tempo e visitar esse site, tá? Então vamos lá. Tem uma pergunta logo abaixo. Qual é a relação entre o assunto deste texto e a propaganda do Ministério da Saúde da página 164? Meus amores, antes de vocês responderem essa pergunta, eu queria que vocês analisassem a pirâmide. Em quantas partes ela está dividida? Todas as partes têm o mesmo tamanho? Que alimentos estão na base da pirâmide? E no topo da pirâmide? Por que será que estão nessa posição? Tá? São perguntas que eu quero que vocês observem, tá? E tirem suas conclusões, porque esse momento aqui a gente vai explorar sim a pirâmide. É um texto, não é apenas um texto, mas é mais um texto de muita importância para cada um de vocês. E a gente vai explorar sim. Na próxima aula de português eu vou trazer todo o conteúdo sobre a pirâmide alimentar. Professora, mas a gente já trabalhou a semana da boa alimentação. Não trabalhamos assim, uma teoria,
mas vamos se aprofundar mais. Se tivermos a oportunidade de ter esse material no nosso livro didático, então vamos sim tirar o máximo de aproveito, de conhecimento e aprendizado, certo? E como é que se fala? A respeito do outro texto e a relação, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem voltar e assistir a nossa última aula de português. Mas o ideal seria que vocês lessem e tirassem algo em comum. Porque lá é uma propaganda e aqui é um texto. Mas eles têm sim algo em comum. Só que lá teve o patrocínio dos ministérios, alguns ministérios, como o governo federal, Ministério da Educação e Ministério da Saúde. Então, aqui não, aqui é representado, um texto, mas é um texto dos princípios de uma boa alimentação, certo? Mas não tem patrocínio, mas ela tem sim uma finalidade com o Ministério da Saúde. Eu quero que vocês descubram e existam e enviem fotos, tá? Bem, esse é o nosso texto de hoje, tá, meus amores? E aquilo que eu falei, próxima semana a gente vai dar início aos verbos, tá? Mas, professora, por que a senhora não vai acrescentar hoje? Não, porque eu não vou acrescentar, a gente vai terminar, vamos fazer uma revisão da nossa gramática, porque a vantagem do nosso livro didático de português, nós temos a gramática. A gramática a gente se aprofunda, tiramos nossas dúvidas e exercitamos. Nós estamos vendo substantivos coletivos. Eu espero que vocês estejam estudando em casa, estejam lendo, praticando os substantivos coletivos. Essa semana, no decorrer dessa semana, vamos finalizar, tá? E a partir da próxima semana, iremos aprender e entender um pouco mais sobre verbo, porque vamos trabalhar no mês todo de setembro. Foi por esse motivo que na nossa última aula de português, eu perguntei a vocês o que as palavras do título do texto tinham em comum. Jogar, pular, correr e brincar, tá? E eu apenas fiz uma sondagem, que verbo é a palavra que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza. Resumindo, significa realizar uma atividade, tá? Todo verbo é uma ação gerada. Correr, verbo, eu estou correndo, as crianças estão correndo, tá entendendo? Todo verbo é uma ação, mas vamos se aprofundar no decorrer do mês todo. Hoje, além dessa explicação, vou passar atividade no caderno, explorando os substantivos, sim, porque devemos sim estar praticando diariamente leitura e ainda vou colocar outro texto. Tudo bem? Atividade para ser realizada no caderno. Certo, meus amores? Olha, não deixem de ler. Talvez vocês dizem assim, mas é 5 minutos, não entendo o que a professora fala. Eu estou tentando dar um máximo. Se vocês não estiverem entendendo com calma, mas escute as minhas dicas. Não leia só por ler, porque eu preciso procurar a resposta. Olha, eu senti dificuldade em alguns alunos na sua prova difícil. Mas olha, eu não trabalho. As atividades avaliativas é diferente das avaliações em sala, só uma coisa. Porque em sala vocês não podem recorrer do livro. Nem do livro, nem de acessórios como caderno, não. Eu apenas vou estar lá na frente lendo e explicando para vocês. Nas atividades avaliativas, na semana eu só envio, não foi isso? Mas por quê? Porque o conteúdo foi dado. Uma semana antes eu trabalhei toda a explicação, inclusive colocava estudar tal página, leitura. Gente,
na quinta-feira, uma quinta-feira antes da semana das atividades avaliativas, eu enviei a atividade de geografia, leia as 2 unidades. Eu sei que teve aluno que não se deu trabalho nem de abrir o livro para ler. Quando chegou no dia da prova, achou a prova difícil. Eu não estou sabendo, não estou encontrando as respostas. Se vocês prestarem atenção, eu não coloquei nem os últimos conteúdos. Por quê? Porque é uma atividade avaliativa parcial. A bimestral não, é todo o conteúdo dos capítulos estudados, como a gente vai ter no final do mês. Aí sim, atividade bimestral. E eu vi aluno com dificuldade, mas é porque não sabia? Não, eu tento resumir o máximo possível a explicação para ser clara e objetiva. Eu agrego outros vídeos porque o assunto é pertinente e a ideia é levar mais conhecimento até vocês. Mas eu estou vendo que não é todos, mas tem aluno que não liga para ler. E o principal é ler para procurar resposta. Não faça isso. Leia. 3 dicas. Leia para descobrir as palavras, sequência de domínio sobre as palavras. Leia para poder entender sobre o assunto do texto. E leia porque eu quero tirar as minhas conclusões. Se você começar lendo com esse pensamento, você vai se tornar um grande leitor, vai se tornar um leitor crítico, com vocabulário imenso. Mas faça isso, escuta as dicas da professora Patrícia, tá? Fiquem lendo. Mas eu preferia estar na sala de aula, vou ter mais conhecimento. Gente, o ideal seria assim a nossa sala de aula. A gente passou por um furacão, eu não chamo nem tempestade. Foi um furacão no início, uma doença que a gente não sabia o certo, mas o que foi que aconteceu, o que foi que ela trouxe de bom para a gente pôde se reinventar. Cada um, eu como professora, como mãe, driblei as situações com as poucas ferramentas que eu tinha. No início estava assustada, chorava, a voz trêmula na frente do celular, sabe? E eu consegui superar essas limitações. Vocês enfrentaram a angústia de estar dentro de casa, a angústia de não poder sair, a angústia de não estar brincando com os coleguinhas, o sofrimento por não ir no final de semana na casa da avó, da tia. Vocês passaram por isso. Os pais, que foram os maiores mestres dessa situação. Por quê? Porque os pais, tanto a mamãe como o papai, são os responsáveis pelo trabalho, que é o trabalho que ajuda, é a fonte para poder segurar as bases da família, porque temos prestações, pagamento, mensalidade de escola, água, luz, internet, alimentação. Os pais tiveram que driblar essa situação para trabalhar e dar o melhor como pai, amigo, mãe e professor nessa tempestade que a gente passou. Graças a Deus as coisas estão voltando ao normal, mas voltando ao normal com uma incerteza. Nós não sabemos nada certo, são muitas informações com poucas conclusões certas e objetivas. Então vamos aproveitar esse melhor, tirar de vocês. Não espere pelo papai e pela mamãe que estão cansados, já voltaram a trabalhar. Fez atividade, leu o livro que a professora pediu, não espere. Vocês já têm idade suficiente para sentar no seu birô, na sua escrivania, ou no meu quarto, na minha caminha, eu vou ler isso aqui que a minha professora pediu. Se eu tiver dúvida, vou lá no celular, vou assistir a aula, vou ver o que foi que a professora falou hoje que chamou a minha atenção. Volto, pego o meu livro e vou ler. Eu fico muito angustiada porque eu vou dar exemplo básico, ciências. Ciências só temos na segunda-feira. Será?
Não digo todos, porque eu tenho uma turminha, eu tenho alguns alunos que são presentes ali diariamente, marcando presença fiel e no horário de sala de aula. Mas vamos ser sinceros, alguém de vocês pega o livro de ciência, já marcou um horário para ler no decorrer de outro horário? De terça a sexta-feira? O ideal seria que tudo voltasse normal de imediato, que isso tivesse sido só um pesadelo, mas aos poucos. E vocês também vão se dedicar à leitura, porque vocês são inteligentes, meus amores, demais mesmo, demais. Tanto é que esse assunto, esse texto aqui, eu não vou deixar passar em branco, não vai ser apenas um texto. Vamos sim explorar a pirâmide alimentar. Por quê? Porque na próxima semana iremos entender e conhecer mais sobre os verbos, certo? E um beijo, até daqui a 5 minutos com a nossa aula de matemática.